Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Estamos aqui de volta depois de uma belíssima viagem por Portugal, que eu espero que você tenha acompanhado aí pelo meu canal do Instagram. E depois você vai saber também aqui pelo YouTube, porque eu vou postar ainda vários vídeos. Para vocês terem ideia, gravei cerca de 10 horas lá, imagine só, não? Tem muito material. Mas vamos aos perguntas. Eu recebi tanta pergunta que na verdade eu dividi por grupos e vou deixar uma parte para a semana que vem. Eu começo com a Mauri, que me escreveu perguntando se eu já tinha provado o Malbec da Góis. Olha, a Mauri, infelizmente não provei ainda o Malbec da Góis, já ouvi falar muito bem dele e estou para fazer uma visita lá, que eles são muito amigos meus e eu gosto demais do trabalho que a Góis vem fazendo aqui em São Roque. É uma coisa para orgulhar todo paulista, todo brasileiro, porque uma região onde ele poderia estar fazendo uma fortuna se loteasse para casas, e na verdade ele está fazendo experimentos com vitis vinífera com grandes resultados e vinhos inclusive premiados. Então ainda não tive essa sorte, mas vou fazer isso. O Israel me escreve dando risada e perguntando se eu bebo cerveja. Ó Israel, de vez em quando eu tomo um copinho de cerveja. Confesso que já gostei de cerveja no passado, mas hoje não me dá grande prazer não. Gosto daquelas, outro dia tomei uma maravilhosa, chama-se Mariage Parfait. É um estilo de cerveja que é muito próximo dos vinhos naturais. Essa eu gostei bastante, mas custa caro, é o preço de uma garrafa de um bom vinho. Mas de vez em quando eu tomo, sim. O Murilo me escreve dizendo o seguinte: Didu, poderia me informar o que eu devo olhar em vinhos de safras antigas? Pois eu estou interessado em arrematar vinhos em leilão. O que você acha dessa prática? Olha, Murilo, o que eu devo dizer a você é o seguinte: os leilões, você deve procurar sempre leilões que tenham como apoio alguém que conheça o setor de vinhos, porque é muito delicado você saber a origem, de onde veio esse vinho, ele foi bem acondicionado, em que estado ele está, olhar a garrafa, porque muitas vezes aqui está o gargalo e aqui é o ombro da garrafa. Muitos vinhos já estão aqui no ombro, são vinhos que para estarem nesse estado e estarem bons, tem que ser vinhos muito bons e que tenham sido muito bem acondicionados, é uma coisa delicada. A outra coisa que eu indico a você é você ter sempre um guia de safras. Procure saber as safras em cada região, porque isso muda de ano para ano e às vezes um vinho que é famoso é de uma safra que foi difícil. Então isso vai te ajudar também, tá certo? O Lúcio me escreve pedindo que eu falasse um pouco a respeito da uva Sangiovese. A Sangiovese é uma uva fabulosa, né? A origem do nome dela é Sangues Jovis, que seria, na tradução, sangue de Júpiter. Olha que bacana. Bom, os estudos dizem que ela possivelmente seja um cruzamento das castas Calabrese Montenuovo e Ciliegiolo. Imagina, a Sangiovese também é conhecida lá na Toscana por outros nomes. Ela é também a Brunello, ela é a Sangioveto, ela é a Prugnolo Gentile e ela é a Morellino. E olha, muitos acreditam que ela já era cultivada pelos fenícios no ano 1200 a 700 a.C. Imagina isso, não? Essas coisas vão sempre surgindo novas informações por conta de estudos arqueológicos, estudos de DNA, essa coisa toda. Mas o certo é que a Sangiovese aparece nos primeiros escritos em 1590, em relatos dessa casta maravilhosa lá na Toscana. E você, fora da Itália, você encontra a Sangiovese em alguns países, e com coisas boas. Por exemplo, você tem Sangiovese na Córcega, na Austrália, na Romênia, na Califórnia, no Chile, na Argentina, no Uruguai. O Uruguai tem um maravilhoso que você pode comprar aí na 20 Vinhos, que é da família Pisano, que é o Sonhos de Elisa.
É maravilhoso. E tem no Brasil também. Aliás, no Brasil nós temos um raro duplo ouro conquistado pelo Sangiovese Zanotto no Decanter World Wine Award, que foi muito reverenciado, que é da Vila Campestre. Gosto demais desse vinho. Tem também o Sangiovese da Vitale, lá de Valparaíso, que é muito bacana, um natural de verdade, de uvas orgânicas e fermentação espontânea. E olha, em Santa Catarina, então, tem diversos. O Leone di Venezia, o Terra, o Villaggio Bassetti, o San Michele, o Villaggio Conti, enfim, tem diversos. Procure que você vai achar. O Félix, que é um assíduo seguidor aqui do meu canal, ele me escreve dizendo o seguinte: Vidu, enfim, é muito boa essas dicas de quem conhece, pá. Só que é o seguinte, veja, a inflação vem comendo o nosso poder de compra ao longo de mais de anos e você uma hora vai ter que subir a régua desses abaixo de 50 paus. Ele se referia ao vídeo que eu fiz recentemente de vinhos abaixo de 50 paus a pedido de um amigo, né? E olha, ele sugere que eu faça um abaixo de 100 paus. Ô Félix, eu vou dizer o seguinte, eu não vou abandonar abaixo de 50 paus porque a gente sempre descobre alguma coisa interessante. Mas eu prometo fazer um abaixo de 100 paus, tá certo? Combinado? Bom, o Wanted me escreve fazendo várias perguntas. Eu peço desculpas que vocês estão ouvindo aí um cachorro chorando, é que o vizinho operou o cachorro e o coitado está sofrendo com isso, mas paciência, eu tenho que gravar meu vídeo e não vou para um estúdio, né? E já fica bom. O Wanted me faz uma série de perguntas, ele fala, Didu, qual foi o vinho mais raro que você já tomou? São perguntas difíceis, eu na verdade estão aí disputando dois vinhos do Porto, muito raros. Um deles é o Porto 1815, que eu estou mostrando uma foto aí para vocês, que é o Waterloo Port. É um Porto que nem existia ainda o termo vintage para ele, mas ele foi marcado como o primeiro vintage, porque ele foi uma safra excepcional e chama-se Waterloo Port porque é a data da Batalha de Waterloo. Olha que interessante. E eu tomei também um outro que merece destacar aqui como raridade, que é um Porto 1880, que eu tomei com meu amigo Cabral e meu filho Ramatiz, cortado com atenaz, um espetáculo de vinho. Acho até que eu tenho o vídeo aqui, vou mostrar para vocês, dá uma olhada. Eu recebi em 1985, das mãos de um cara chamado Augusto Pinto Solomenho Júnior, que era um dos administradores delegados da Real Companhia Velha. E me foi presenteado após uma conversa que nós tivemos sobre história do vinho do Porto, quando, uma época que os ingleses ficavam muito chateados, porque eles procuram muita cor no vinho do Porto. O inglês adora o Porto retinto. Ah, é? Novo, vinho do Porto novo. Mas para deixar envelhecer muitos anos, para ele virar Tawny na garrafa. Não Ok. É o caso do vintage. Então, o que acontecia? Quando a safra era ruim, os portugueses punham para fermentar, junto do vinho do Porto, as bagas de sabugueiro. Sabugueiro é como se fosse uma jabuticaba nossa, só que não dá no tronco, dá em cacho, que nem a mamona, assim, no cacho. E ela tem uma cor retinta, que nem a jabuticaba. Não interfere em nada no gosto do vinho, mas dá cor, dava cor. E isso era proibido desde a época do Pombal. Proibido desde 1756, quem coloca a casca de sabugueiro pode ser. E ninguém pode afirmar quem coloca ou quem não coloca, porque não dá para perceber. Não dá, você não tá uma análise você não não tá mostra. dentro da adega para ver quem põe ou quem não põe, ok? E eu ganhei essa garrafa que o Solomenho me disse, eu tenho registro dessa partida de 1880 e que teve casca de sabugueiro. Okay? Essa sem rótulo? Essa sem rótulo, 1880. Se você olhar contra a luz, você vai ver que é um Tawny, hoje virou um Tawny, porque olha a cor, né? É um Tawny totalmente, já está totalmente aloirado. Né? O segundo, que é da Quinta de Santa Eufêmia, da família Carvalho. Santa Eufêmia, lá na Parada do Bispo. Nós tivemos com eles aqui, lembra, numa feira?
na Parada do Bispo, no Douro, né? Que é bem ali na entrada onde tem o peso da régua, subindo à direita, né? E esse porto era da garrafeira do pai delas. A única coisa que eu tenho de registro é que é de antes de 1920. Nossa Senhora. Então, isso só pode ser aberto com quem gosta. Então, nós vamos abrir. Eu peguei a tenaz, a gente vai botar para esquentar e o Ramatiz vai fazer esse trabalho. Vai fazer esse serviço, para ver se ele é um sommelier mesmo ou como é que é. Pera aí, mostra aqui a tenaz. Essa é que você usou na confraria do sommeliers uma vez. Essa daqui é aquela antiga. Sensacional. Já serviu de modelo para muita gente, eu já emprestei para mandar fazer, né? Olha que bárbaro. Agora anda uma onda de abrir vinhos tranquilos, velhos com a tenaz. Você já reparou? Também, uma vez em Portugal, eu fiz questão de tomar um Marquês de Soberal na nossa primeira visita em 84, 85, naquele hotel, Dom Henrique. A primeira de 79 visita. Não, o que foi acontecer o seguinte, nós tomamos de entrada um alvarinho, Palácio da Brejoeira, e eu pedi um Marquês do Soberal 1946. Nossa! Que era da Real Companhia Velha. E o cara abriu com a tenaz. É mesmo, foi a primeira vez que eu vi um sommelier trabalhando, de avental de couro, com a tomboradeira pendurada. É mesmo, é? E foi uma maior cena. O Vicente quase morreu, porque a hora que chegou a conta... Não foi fácil. Foi muito caro. Então, Ramatiz, sua preferência é pelo sabugueiro? E também porque ele está mais baixo no gargalo, então eu acho que ele deveria ser consumido primeiro. O outro ainda está alto no pescoço da garrafa. O outro não é tão velho. Então eu acho que faria mais sentido tomar o mais velho. A alavanca é por cima. Eu tenho também. Eu tenho aí, acho que é da Sandeman. Eu não sei nem de quem foi, mas é por cima. A sua é de lado, Porto que me agrada mais. 1880. Cara, E nós vamos, o Cabral vai esquentar a tenaz e o Ramatiz vai proceder esse trabalho. Vamos ver, hein? Esses caras de vinho natural, eu não sei não, hein? Tá sério, mas é altamente profissional. O Cabral está apresentando uma taça que eu nunca soube que existia. Como é que se chama, Cabral? Impitoyable. Impitoyable? Quem que desenvolveu? É da Riedel isso? Eu não sei, isso veio da França, é usada por muitos enólogos, que é uma maneira de você não tocar no vinho, dá uma olhada como é que é, os dedos, tá vendo? E ele põe, tem uma base larga, o chanfre do dedão, tem uma base larga e a boca altamente fechada para você só enfiar o nariz. Sensacional, hein? Nunca soube dessa taça. Eu acho que no Brasil, se tiver, tem duas. Que uma é minha e outra é do Guilherme Rodrigues, lá de Curitiba. O Guilherme tem uma? Por quê? Porque o Guilherme me deu essa em 1990. Na Casa Cabral. Ele foi para a França e comprou para ele e trouxe uma para mim. É um negócio, você vê que distinção? Sensacional. De pegar. Ela é muito elegante, puxa vida. E que eu saiba, eu não vi nunca mais falar. Nunca vi isso daqui. Bom, vamos ver aqui se o Ramatiz vai dar conta do recado. Não, vai dar. Agora, o Cabral, normalmente quanto tempo precisa de contato da tenaz quente como ela tá? Eu fico de 2 a 3 minutos. Tá. Né? Agora não sei. E precisa girar? Não. Normalmente não, porque... Ela abocanha tudo. Ela abocanha. Às vezes pega, depende da garrafa, se for irregular, porque... Dá pra sentir o calor de longe. Eu tô sentindo o calor aqui. Ela não tá vermelha, não tá incandescente, mas ela tá muito quente. E é o choque, no final das contas, claro, é o choque de temperatura. Térmico é que... Choque térmico, né? Não me falfete isso aí. Pô, olha o seu lado português aí do nosso sangue. Minha mãe falava isso. Não falfete. Minha mãe dizia, não falfete é para ir na guerra. É porque o cara fazia de bobo para não ir na guerra. E olha, dá uma olhada o decanter que o Cabral separou. Que espetáculo. Saint-Louis. É o que eu digo sempre, é melhor um amigo rico do que 3 pobres. Mas no caso não é rico, é um amigo
amigo de prestígio e que tem conhecimento. Um amigo que teve a sorte, né? De ter essas coisas, né? Não tem sorte, eu tenho. Quanto menos eu espero, aparece um treco desse na minha vida, uma garrafa dessa. Não, você está brincando, isso aqui é 1880 e ainda tem a experiência do sabugueiro, que eu nunca provei, eu vou... Bagas de sabugueiro. Bagas de sabugueiro, Cabral, isso é sensacional, não? É. Isso acabou, essa história? Pô, tem que acabar, né? Não É. pode, mas, Tem de acabar. mas lá sabe Deus que alguém faz dentro de uma cantina. Hoje tem uma fiscalização gigantesca. né? Aquela história do presunto que eu te falei uma vez, né? Que tem aquele... As pessoas falam que joga-se um presunto na fermentação. Também, aquilo é história. Isso sumiu também, essa. Nunca mais ouvi falar nisso. Mas o sabugueiro também, o cara não vai ser burro de plantar um pé de sabugueiro na entrada da Para cantina. quê? É, exatamente. Ó, você esqueceu. Ah, eu esqueci. Figo. Tá bem no figue. Olha. Olha, aqui já estamos com 2 minutos. Já passou de 2 minutos. Será que já deu? O que você acha, Cabral? Já deu, Rabati. Vai lá. Então vai. Vai lá. Ó, agora aqui o que tem, gente? Cuidado aí. O gelo que está no pano, porque o choque de temperatura... Fica quieto para ver se faz um cleque. É, vamos ver se faz o cleque. Ih, rapaz. Peraí, vamos ver mais. A gente faz uma coisa. Peraí. Não partiu? Tudo também. Peraí. Às vezes a gente puxa em cima não sai. Ah, é? É, às vezes sai. Cuidado. Tá firme? Tá firme. Tá firme. Tá. Deu chabu? Deu chabu, vamos chabu. ter que esquentar de novo. É. E tá quente, hein? Você viu? Tá quente, Super cara. quente. Mas talvez não devesse ter abraçado ela. Aqui, ó. Marcou um pouco aqui. Marcou, peraí. Marcou ali. Eu vi que deu uma marcadinha. Ó, tá rachado aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui rachado? Aqui, ó. Abraça ela. Ah, põe o pano. Desculpe. Pega assim, põe o pano em cima e tenta quebrar na mão. Vê se ela vai. Obrigado. Não? Não vai. Já tá marcado. Quer abrir na rolha, Marcos? Na rolha é mais difícil ainda, hein? Não, mas tem aqui, ó. Aqui, ó. Tem, ó. Aqui, ó. Ah, que sacanagem, Essa cara. beleza aqui. Acontece. É. Olha, todo mundo posta um vídeo do Atenas que funcionou. Nós vamos postar um vídeo do Atenas que não funcionou. Olha, tá quente o gargalo, Quente pra cara. caramba, né? É vidro grosso mesmo, né? E ela trincou, né? Trincou, tá aqui, ó. Ela terminou? Trincou. Ah, agora eu vi o trincado. Aê! Então funcionou. Aí. Então funcionou, pô. É a mão do Cabral, É a mão do Cabral, pô. A garrafa me conhece. Sensacional. Aqui, gente. caramba. Pô. Isso aqui se faz por quê, gente? É importante saber, porque a rolha é muito antiga e sacar a rolha é muito difícil. Você pode até usar uma pinça, mas o ideal e a tradição... Olha que demais. Parabéns, Ramatiz e Cabral, olha. Conseguiu. Isso aqui foi uma aula, hein? Olha a cor desse porto. Gente do céu, 1880, sabe o que é isso? Pelo amor de Deus. Salute, Centani. Juntando agora. Nossa. Gente do céu, 1880. Agora, ô Cabral, esse vinho originariamente já era um Tony, não? Não. Originariamente ele era um porto igual um rubi. Nasceu um rubi. Belíssimo. Olha o que o tempo fez com ele. Gente do céu.
Nós estamos falando de 141 anos. Ele já tem aquilo que nós chamamos, que são os lábios, né? Os lábios verdes, ó, já está esverdeado na borda. 1800, o quê? Que é um negócio fora de série. O saudoso Soromeio que me deu esse vinho, nós fizemos uma amizade muito gostosa, né? Faleceu precocemente numa tragédia que não deveria, mas... É mesmo, hein? É. Foi pro velório da mãe, em Lisboa, e na volta, num acidente de carro, morreu ele e o filho. Que isso, cara? Já liquidaram com a família? É. Tanto que a minha coleção de rótulos, no livro que eu escrevo sobre rótulos, aquele livro preto, você vê que eu batizei a coleção com o nome dele, né? Ah, que foi olha ele que que legal. me deixou entrar no armazém da Real Companhia Velha, onde tinha o depósito de rótulos de 15 casas antigas que a Real Companhia Velha havia comprado. Eu abri pacote, ele falou para Era mim... um acervo histórico. Ele virou para mim, para ler, e falou, vocês têm 30 minutos para pegar o que querem. Nossa, Dois pacotes assim. foram os 30 minutos mais frenéticos Eu da acho sua que vida. dali vieram uns 4.000 rótulos dali. E aí depois eu fui durante anos, eu tenho 6.400 agora, né? E estou negociando com o Museu da Língua Portuguesa, que vai inaugurar dia 27 de novo agora. Ah, Estação não da sabia, Luz. que O legal. presidente da República de Portugal vai inaugurar o museu. Ah, que legal, Cabral. Estou Ele negociando com o presidente do museu... para comprar de seu fazer- acervo. Não, de fazer uma exposição com a minha coleção. O acervo continua seu. É meu, depois que eu fizer essa exposição, será doado para o Museu do Douro. Pensei que você ia doar para mim, pô, para eu fazer uma Não, grana. vai para o Museu do Douro, já prometi. Ô, Cabral, eu quero saber o seguinte. Muito álcool, velho. O álcool ainda está vivo? Isso, a Leda, eu estou falando que a Leda sabe tudo. Eu queria que você descrevesse para as pessoas que estão nos assistindo, que vão só, Então como vamos dizia lá. a Primeiro minha aroma. a avó da Nazira, dizia o seguinte: Didu, olhe com os olhos e lamba com a testa. Então as pessoas que estão vendo, o que eles podem esperar de um porto que tem 141 anos? Bom, neste caso, esse vinho está com a cor corretíssima, de um tawny límpido, brilhante, magnífico, já com tons esverdeados, que tem a sua idade, né? Perfeita. Deve estar, pelas lágrimas que produz, com 21 ou mais álcool. Embora tenha essa idade toda, mas a rolha estava muito bem lacrada. Vocês podem ver pela rolha que estava muito bem lacrada. O álcool não muda na linha Não, do às tempo. vezes muda, pode evaporar um pouco, você é obrigado a completar. Ah, é? Para fazer um embarque tem que fazer. Ah, não sabia disso. Porque não dá, principalmente o que você tira de pipa, porque a pipa respira. Tá. Faz evaporar grande Isso, volume. a pá Às dos vezes anjos. você tira, ela está com 16, 17. Olha, que interessante. Então, você para atingir 19 a 21, você tem que Tem que completar. tem que Completar acrescentar. uma aguardente vínica, que você tem um registro da qual aguardente vínica que você usou. Ok. E que deve ter o mesmo perfil de qualidade da aguardente vínica que foi usada há tanto tempo atrás. Mas espera aí, no caso do que está engarrafado, Não, o que está engarrafado já foi. o álcool não vai Não, mudar quando em você 100 tira- anos. Quando você tira um vinho do Porto Velho Town para fazer Da um blend pipa. de um 40 anos, geralmente o álcool não dá 19 graus. Você precisa acrescentar. Tem que acrescentar. E aí Agora, engarrafa- quando você tem um vinho que você engarrafou, que é o caso desse, na origem, não sei se foi engarrafado com 4, 5 anos de idade, ele foi engarrafado rubinho. E o tempo fez isso com o vinho, você vê que a garrafa tem uma borra grande no fundo, aí você tem que jogar com a sorte para a rolha não deixar evaporar o álcool. Mas, o que é que nós temos aqui? Você vê? Estamos falando em 1880. Olha a borra desse vinho, gente. Nós estamos falando em Brincadeira. 1880. O que é que nós temos aqui? Um álcool, até agora, no primeiro impacto, ele dá uma sensação de álcool mal casado, Concordo. Por quê? Estão aqui. que não é o caso. Então, o álcool, quando agride no começo, a gente chama de álcool mal casado, mas esse precisa oxigenar bastante para a gente poder se revelar a qualidade. Depois que passa um tempo, olha, o álcool já não está mais agressivo. Quer dizer, para o consumidor que tiver a sorte de achar um porto de 140 anos,
Se ele achar que tem muito álcool, ele deve então aerar um Aerar pouco tem para que aerar esse pouco. álcool... Você imagina que vai ficar fechado dentro de uma garrafa, que é nem a lâmpada do Aladim. a história está passando lá de fora e ele está lá. O Jânio Quadros renunciou, ele já estava lá Já dentro. estava lá dentro. Então tá aqui. Primeira constatação que para mim me encanta profundamente, o brilho desse álcool, né? Ele reflete uma luz, ele é brilhante, 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 brilhante. Tem toda a razão. Na parte aromática, as especiarias explodem aqui. Você não consegue Definir uma. o que tem. Uma coisa que não tem, dá para perceber, é madeira. Não tem. Você tem mel, caramelo, muito caramelo. Por incrível que pareça, você vai dizer, mas não passou por madeira? Como é que tem caramelo? E tem. Tem tâmara também, não tem? Tem um pouco de coisa. Lembra um pouco de damasco doce. Nossa, que show. Toque de mel. Vamos ver na boca. Ele tem um leve toque amarguinho, muito delicado. Que é elegante Que é isso. elegante. É para não se tornar, inclusive, enjoativo. Mas, devido à idade que tem, tá? Você pode exigir muito também. Porque 1880 também não foi uma safra nota 10. Não? Não está entre as Isso, safras. isso faz diferença em Total. 140 anos? Total. Faz porque quando você tem uma safra cuja maturação for perfeita e a safra em si é nota 10, como foi 2018, por exemplo, né? Que é uma safra que deu nota 10, porque tudo concorreu. Choveu na hora certa, a uva deu mais de 21 bricks de açúcar e tal, não sei o quê. Deu tudo certo. Claro que aquele vinho Tem mais potencial. tem mais potencial e será melhor. Então, o que acontece com esse vinho é um vinho de volume, tá? É um porto, por incrível que pareça, a idade é o que fez diferente, mas é um porto comum. O mérito dele é mais da idade do que do vinho, né? Exatamente. E você que está tomando aqui, o Ramatiz também pode talvez confirmar, o gosto na boca, na hora do bochecho, ele é maravilhoso, mas ele passa logo. O retrogosto dele não é intenso. Não tem. Não é ativo. Ele é um pouco mais curto do Não que é a tão gente ativo. imaginava. Por exemplo, o Bastardinho tinha mais, Bastardinho do azeitão é inesquecível. Mais persistente. mais persistente. Agora, o Ramatiz, como é que você se sente com 40 anos tomando um vinho de 140 anos? Ah, espetacular. As pessoas todas morreram que fizeram esse vinho. Quem cultivou essas vinhas, quem vinificou, Quem engarrafou, quem fez a engarrafou, garrafa, quem quem vendeu, arrolhou. tudo. Essa turma Todo toda mundo morreu. não existe mais. Conta pra mim, qual é a sua emoção? Ah, é muito bacana. Acho que é o vinho mais antigo que eu já tomei na vida. Vindo da generosidade do Cabral, então tem um valor ainda maior. Ele e a Dona Leda recebendo a gente aqui hoje para almoçar. Tive uma outra oportunidade de tomar um vinho do Porto tão antigo também, assim, não tanto quanto esse, mas já tinha 100 anos quando a gente abriu, estava espetacular. Usamos também a Tenaz, né? Tomamos juntos, Tomamos juntos. com a Lorena, minha neta. Usamos a Tenaz para abrir, né? A ferramenta que usa para abrir as garrafas antigas, para não correr o risco de danificar a rolha. E tá espetacular, é assombroso. Você quer namorar com vinho, você quer morar com vinho, você quer ficar com ele para sempre na tua boca. Não dá nem vontade de escovar o dente quando voltar para casa. Maravilha. Cabral, meu amigo, eu queria agradecer a você. Imagina. Isso é um privilégio muito grande. Eu sei que você fez uma deferência a mim, pela nossa amizade, o nosso carinho mútuo, mas eu devo agradecê-lo por conta da educação que eu tive. Não, isso tudo aqui é para brindar a tua saúde. É isso aí, a nossa. Nós temos muito mais para curtir e levar da vida do que se deixar bater por uma intempérie passageira. Que passa. Então, ainda tem disso aqui para tomar. Felizmente, ainda tenho aqui em casa algumas outras, como se fala em Portugal, algumas outras pomadas iguais a Pomadas? essa. Eu chamo de pomadas. Felizmente, eu tenho aqui algumas Porque outras cura, pomadas. né? Porque E cura. que nós podemos agendar de tomar, como dizia o fulano, que tem uma história que dizia, não vou fazer um vinho aqui para tomar daqui 50 anos.
caras falaram, mas como daqui 50 anos? Ele falou, eu não estou com pressa. É isso aí. Não, e nós que vamos viver 180 anos, Cabral, temos que guardar as garrafas para daqui uns 50 anos, pelo menos. Tá certo? Ou no velório de um e outro. Se eu morrer antes, você, por favor, abra a sua adega, que a minha tá vazia. Tá certo? Eu abro. Saúde, meu Se amigo. for um bom motivo, eu abro. Essa aqui é a dona Leda, pouca gente conhece. Não, muita gente. Essa mulher, ela tá atrás do sucesso que todo mundo conhece desse salafra aqui. Esse salafra Meu amigo Carlos Cabral. Cabral, meu amigo, Coitado de mim. desculpa a gozação, mas é o seguinte, é só para reverenciar a minha querida amiga Leda. Imagina. E eu quero que você conte para todo mundo aqui que não sabe a história da Leda naquela degustação famosa que o garçom foi tirando as taças. Ela falou, me traz um pouquinho mais, por favor, do Poças 86. Porto 10 anos. Como é que foi isso? Conta pra gente. Clube Portuense, 1982, um jantar com Dirk Niport. Ouça essa, ouça Dirk essa. não, desculpa, Rolf Niport, o pai do Dirk. O pai do O pai do Dirk. Dirk, Rolf Niport. E o Manuel Costenla e a esposa Edith, que era o diretor do ICEP, no norte de Portugal. E eu e a Leda jantando no clube, que é o clube mais fechado do Porto, o Clube Portuense, né? Fechadíssimo. O Rolf, como sempre generoso, trouxe 3, 4 garrafas de vinho dele e botou lá para dentro para servir coisas e sementes. E mandou abrir outras coisas. E foi muito curioso, isso foi em 1982. Aí na mesa começaram a servir e tal, não sei o quê, e iam dando os vinhos pra gente provar, nós íamos lá, um melhor que o outro, um melhor que o outro. Tudo às cegas, ninguém Tudo às sabia. cegas. E aí a Leda pegou e falou, olha, esse poço aos 10 anos tá uma delícia. Aí parou todo mundo. Ficava olhando o Rolf, como? Não, eu acho, Leda, né? Nunca. Não, é o que eu acho. Desculpa, porque a gente toma em casa, porque a gente de fato. O Poço aos 10 anos Não, é uma família amiga sua. Que você... Não é só isso, ele emblemático. Há ainda uma máxima no setor do vinho do Porto, que, dos mais antigos da minha idade, que a gente diz: Poças é 10, Ferreira é 20, Niport é 30, Noval é 40. Certo? Olha, que interessante isso. Isso, a grande maioria dos jornalistas, do pessoal dizia isso. Hoje não, hoje tem muita coisa, tem muita gente. Tem master blends maravilhosos no vinho do Porto que sabem fazer esses casamentos para dar esses vinhos. Mas aí foram buscar o vinho, o Rolf pediu para trazerem o vinho e era um Poças 10 anos. Então, eu posso te dizer o seguinte, lembrando que o ano é 82, a gente, mulheres enólogas, por exemplo, que tinha uma aprendiz na Ramos Pinto, que hoje é enóloga da Ramos Pinto, né, que é sobrinha do Sr. Rosas. E muito poucas pessoas. Tinha mulheres que trabalhavam, como a Teresa Vanzeler trabalhava na Noval, junto com o Cristiano, né? E aquilo se notabilizou. Então, aquilo ficou, vamos assim dizer, marcado e famoso. Não, e famoso. Né? Pô, a Leda matou o vinho. Matou a charada. Mas era verdade, porque a gente estava mais acostumado e aquilo que você toma mais, você guarda na memória. E foi muito interessante, foi uma passagem bonita, né? Tem uma que eu tenho a foto, nós fomos visitar a Quinta de São Domingos da Ramos Pinto, nessa viagem, com o Sr. Rosas dirigindo... Isso foi que ano? 82. 82. Dirigindo aquele Renault pequenininho, aquele Renault que aparece tudo que é filme da... O Renault do rabo quente. Aquele Renaultzinho pequenininho, Tá. Nós entramos na Quinta de São Domingos e paramos na porta do armazém. Aí o chefe do armazém, geralmente é um homem simples, né? É um agricultor da área que toma conta daquilo, muito simples. Tirou o chapéu e eu tinha aquelas maquininhas Kodak de rolo, se lembra? Claro que eu lembro. Tinha. E eu também desci, só que eu tive a sorte de virar para trás e na hora bater uma foto, eu tenho essa foto. Ele vira para a Leda, nós fomos lá, era dia, eu me lembro como se fosse hoje, dia 2 de novembro, era dia, dentro do pai do Manuel Pintão,
Então nós estávamos na Quinta do Bom Retiro hospedado, mas antes de chegar na Quinta do Bom Retiro, nós passamos na Quinta de São Domingos, que também é da Ramos Pinto, era da Ramos Pinto. O homem me chega com 3 botões de rosa, 3 rosas abertas, cor-de-rosa, que é aquela rosa chamada Elizabeth, que é muito conhecida. Que coisa linda. E fala a seguinte frase, fala, minha senhora, para Leda, estas são as 3 últimas rosas que a primavera guardou exclusivamente para si. Dá para Leda. O que é isso, Cabral? Você lembra, Leda? E eu, pá, bati a foto, tem a Leda sorrindo. Que lindo Ela tá um isso. nível abaixo de mim, que eu estou em cima de um degrau, com as 3 rosas na mão. Coisa mais linda. O cara me Que fala um negócio desse, sensacional. né? Ensaiado ou não, seja lá o que for, mas é uma maneira de receber. Que né? momento, né? É um O- negócio e O depois... vinho propicia essas coisas, não? e todos- Eu acho que as pessoas do vinho são diferentes, são Não, e aqueles especiais. da escola que cercavam, por exemplo, né? O entorno do Sr. Rosas, é isso que eu falo, era altamente educado e gentil e cortês. Era algo assim... Bom, você pensava que não estava vivendo no século XX, você achava que estava vivendo no Renascimento. Fidalgo, né? Um Uma cara... fidalguia toda especial. Ah, E o bonito que nada era forjado, isso era natural. Natural, esse é que é o mais bonito Natural de tudo. dele, natural. Então, esses momentos que a gente tinha com o vinho do Porto, que nem eu vou pro quarto na Quinta do Som e ouço um pac, 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 pac. O que está acontecendo? Aí fui até um terraço, tinha uma senhora sentada no chão, quebrando amêndoas. Tá brincando? Enorme. É mesmo? Eu falei, olá senhora, o que o senhor está fazendo? Ela virou para mim e falou, o senhor não seja curioso. Amanhã o senhor saberá. Olha. Eu fiquei na minha. Isso é coisa do Jorge Carrara, hein? No dia seguinte, Era uma torta. vamos tomar um café da manhã no terraço da Quinta e vem uma torta de amêndoa na mesa, Que, enorme. que sensacional. Alguém já tomou um café da manhã com torta de amêndoa e Porto 40 anos? Era um café da manhã? Nunca. A Você Leda- vai ter que a me Leda- indicar para A esse... Leda e a dona Eteline, que é a esposa do senhor Rosa, mãe do Jorge, É. tomaram café com leite, tinha frutas, eu tenho a foto desse café também, né? E eu praticamente comi uma torta toda. Outra Claro. coisa, na noite, fria, saímos depois de jantar pelo meio dos vinhedos, o senhor Rosas me fez deitar no chão. Ele deitou junto com a Leda e eu Que lindo. deitamos. Olhando o céu. Aquela estrela toda. Nossa. E aí ele diz aquela frase famosa, né? Ele falou, veja, preste atenção, Carlos. Os egípcios movimentaram milhões e milhões de metros cúbicos de pedra para honrar a morte. Nós aqui fizemos o mesmo para honrar a vida. Que São os espetáculo. terraços. Os terraços do Douro. Quer dizer, Que eu deitado, show. eu estava de bota, uma bota de borracha, uma Tava capa, frio, uma tava você lembra, bem? E nós, olhando aquele céu estrelado no Douro, quer dizer, isso fica um filme na sua cabeça que não se apaga nunca, né? E você quer que aquele momento volte, que seja eterno, tudo. Claro, ficou na memória. são pessoas especiais. E você pode dizer, eu vivi isso, né? Eu vivi. Eu tive a sorte de viver isso, que foi muito legal. Depois eu assisti a peça, né? Um Cálice de Porto, era uma peça de teatro. Foi muito. Teatro de como se lembra? Lindo. Com a Vera e o Manuel. Com a Vera e o Manuel, isso. E o Rolf filmando tudo e tal. A história do vinho do Salsinha. Porto, uma peça muito bonita. Tivemos momentos assim, e esse dia que a Leda adivinhou o vinho do Porto foi um 4 de fevereiro, porque era aniversário do Manuel Constenla, Constela. que era um senhor muito fechado e tal, não sei o Compramos quê. uma Nós gravata. soubemos que era aniversário e compramos uma gravata para ele de presente. Ele não queria ir no jantar. Ah, é? Ele falou, não, vocês é que eu já tinha falado com o Rolf. Falei, posso levar o quê? Leva, traga. Ele e a Edith não tinham filhos. E ele falou, traga eles. E eu então falei, olha, você vai comigo? Não vou, porque lá ninguém se mete, né? Você que é convidado deles, naquele clube fechado. Falei, não, vamos. Eu insisti tanto, ele falou que não, até que uma hora eu abri o jogo. Falei, você tem que ir, Manuel.
Mas por quê? Eu falei, você vai fazer o que em casa hoje? Eu soube que é teu aniversário hoje. Aí desmontei ele. E aí a Edith não iria, né? E ela não iria. Aí eles foram e vieram, eu me lembro como se fosse hoje. Sensacional. A Edith com um casaco de pele lindo. Isso, e a juventude. E a juventude? Não, e a juventude. E ele também todo elegante, aí dei a gravata para ele. E tivemos esse jantar com o Rolf, que era uma figura. O Rolf também era um homem de um humor, de uma sensibilidade, né? Nos levou para jantar na casa dele, com 2 criadas. Eu me lembrei do... Dinamarquesa. Então, mas eu me lembrei a festa de Babette. Porque depois de uns anos teve a festa de Babette, eram 2 criadas dinamarquesas que só vinham na época do verão servir. É mesmo, hein? E nós tínhamos, nessa mesa, tinha um membro do consulado brasileiro do Porto. Era um secretário, sei lá, que ele convidou. Tinha outras pessoas. Mas nós tomamos tanto vinho, que a minha sorte é que o almoço era a francesa. Então, a Leda sentou-se numa cabeceira da mesa ao lado do Rolf, à direita do Rolf. E eu me sentei à direita da esposa do Rolf. E a mesa é muito grande, então a Leda estava longe de mim, não dava nem para ela me chutar por baixo para dizer para parar de beber. Então nós fomos tomando tudo. E chegou uma certa hora, esse senhor que era do consulado falou uma bobagem muito grande. Ele falou, não, Portugal só tem o esplendor que tem graças aos 80 anos que ficou sob o domínio dos Filipes da Espanha. O que é isso? Não, isso com português é louco esse cara. Aí eu peguei e falei, não, senhor me desculpe, eu saí na defesa. Não, Portugal nem ligava para o Brasil. Como não ligava? O senhor não se lembra? Mas há uma carta de Dom João VI para o filho, que deixou aqui no Brasil, logo depois que ele voltou, e um trecho da carta disse assim, tome para si, se necessário, antes que algum aventureiro faça. Quer dizer, já deu a dica para ele proclamar a independência. Claro. Certo? Aí eu falei mesmo, tem essa carta de Dom João VI. Aí o Rolf se levanta da mesa. E ninguém sabe onde vai. O Rolf era o maior colecionador de armas que tinha no Porto. Moedas. É mesmo? O apartamento dele parecia um quartel. Tinha não, armaduras dentro do apartamento. É mesmo? Espingardas pela parede, tudo e tal. Não. Aí ele vai até a biblioteca dele e volta com um envelope e diz, olha, leva isto que fica melhor nas tuas mãos do que na minha. Eu tinha bebido tanto que eu nem abri o diabo do envelope para ver o que era. Fui abrir no dia seguinte no hotel. E, como eu vou mostrar para o Ramatiz a biblioteca, eu vou subir para vocês verem o que foi que ele me deu. Vem cá. Assinado por Dom João VI, nomeando um juiz para a cidade do Porto. Caraca, brother. E ele me dá ele com o selo e tudo. Né? Tá vendo? É o rei. O bonito é esse aqui, ó. Dom João, pela graça de Deus, rei do Reino Unido de Portugal, Brasil, Algarve, de aquém e de além mar, da África, senhor da Guiné, da conquista, da navegação e do comércio, da Etiópia, da Arábia, da Pérsia e da Índia. Caramba! Olha o título Isso é do currículo, moço. isso é título. O cara era foda pra caramba, hein, bonitão? Tá aqui, ó, é o rei Dom João VI, essa assinatura dele. Esse é o material que ele te deu naquele almoço. Não, e aqui, ó, você vê, tem. E a pessoa, cada um que recebia, tinha que chancelar. É uma coisa oficial que ele te deu. É isso que é um decreto original. Pô, Cabral, É um que decreto lindo isso. original. Então, e aí... Ai. ele fica. Imagina, eu fui ver só no dia seguinte no quarto do hotel. Jesus, meu. Olha o que eu ganhei. Isso porque eu falei que eu defendi Dom João VI. Olha, aqui, aqui tem... Aqui é uma espécie de um rometier que tem. Bom, aqui é tudo que eu tenho de livro, né? As coisas que eu já... Os conhece. Tastevan. Você queria uma tomboladeira? Pode Tem escolher. um monte aqui. Aqui é de cavaleiro da Confraria do Vinho do Porto, aqui é Infanção. Né? São os dois que eu primeiro fui cavaleiro, 19 anos depois fui promovido. Tá lá os dois diplomas. Né? Eu fui promovido. Aqui, Confraria do Periquita da Leda, que a Leda é membro. O primeiro quando eu entrei na Periquita, depois que eu fui promovido, e o último grau, que é o Periquita Clássico. Olha que lindo isso daqui. Então, essa aqui é do Alentejo,
Bonito Essa mesmo. daqui é da Bairrada. Caraca. Essa aqui é a minha de fundador da SBAV, que eu usava quando eu fundei a SBAV. Essa aqui é da confraria de San Hubert, da Catalunha, de Penedès. Né? E essa aqui é uma outra tomboladeira que eu ganhei, não sei de quem. E tem umas moedinhas, umas pedaços e tal. Ele me pergunta ainda qual foi o vinho mais caro que eu já tomei. Outra pergunta difícil, porque foram vários, mas olha, eu me lembro sempre de uma vertical de Chateau Latour com 15 safras. Pode imaginar quanto custa isso? 15 safras diferentes do Chateau Latour. E olha, uma outra fenomenal que foi uma horizontal dos vinhos do Domaine de la Romanée Conti com o próprio Aubert de Villaine discursando a respeito de cada vinho. Uma coisa fenomenal que custa uma fortuna. Ele me pergunta ainda qual vinho que marcou minha vida. Foram vários, Wanted, mas se eu tiver que citar um, certamente é o Clos de la Coulée de Serran, que eu tomei com o produtor, que é o Nicolas Joly, e que foi o vinho que mudou a minha concepção a respeito de vinho e que me seduziu definitivamente para a biodinâmica. Um vinho excepcional que todo mundo deveria um dia provar na vida. E ele termina perguntando: você já pensou em gravar vídeo para o TikTok? Veja só, eu já tenho o meu site, eu já tenho o Facebook, eu já tenho o Instagram, eu já tenho o YouTube e agora querem também o TikTok. Bom, o meu neto vinha insistindo muito para eu fazer isso e agora aviso a vocês, o Didu também já está no TikTok. TikTok @Didu_Russo. Você pode seguir lá, são videozinhos curtos que você vai gostar. O Trigo e Uva me escreve perguntando que eu citei num outro vídeo a respeito de um Cabernet brasileiro que eu gostava muito e que tem consistência e que ele não lembrava o nome. Olha, o vinho em questão é o Cabernet Sauvignon do Valontano, que é um vinho que eu gosto demais, que tem consistência, evolui muito bem e a ótimo preço, você encontra lá na Mistral. Bom, vamos à nossa volta ao mundo em 10 espumantes, gente, que tal? Então anote aí, ó, nós vamos começar com um brasileiro sensacional, que é o LH Zanini, um espumante realmente muito fino, que as pessoas que gostam muito de champanhe têm adotado como um espumante de entrada do dia a dia, porque custa R$ 159,90 lá na Mistral e é um excelente espumante feito pelo método tradicional. A gente não deve dizer método champenoise, porque isso é só em champanhe, mas é o mesmo método da segunda fermentação na garrafa. Ele é Chardonnay com Pinot Noir e com 2 anos de Surly, ou seja, ele fica 2 anos com os sedimentos as borras das leveduras para dar mais cremosidade. Um espetáculo de vinho que eu recomendo a vocês. De lá nós vamos para o Chile, para uma Pichincha, um espumante de muita classe que me surpreendeu, que é o Quereu Brut Rosé Reserve. Ele é feito pelo método Charmat, ou seja, não é na garrafa, segundo a fermentação, mas em grandes cubas de aço e depois é engarrafado, e custa R$ 115,00 na Premium Wines, um espetáculo de espumante. Na Argentina eu quero indicar para vocês um espumante delicioso de uma tradicional vinícola lá de Mendoza, que é a Norton. Eu falo do espumante Norton Extra Brut, que é produzido com Chardonnay e Chenin Blanc, e também é pelo método Charmat, e você encontra por R$ 140,00 na Wine Brands. Do Uruguai eu vou indicar para vocês um espumante surpreendente feito de taná, um espumante tinto. Já indiquei esse vinho aqui, que eu sou grande fã dele. É feito pela família Pisano e é um tinto seco de taná maravilhoso. Ele custa R$ 153,00 na Mistral. Olha, uma ótima compra para você ver o que é a classe de um espumante com estrutura de um taná, mais fresco, com boa acidez, com ótimo perlage e que é muito versátil em harmonizações. Para você comer aqueles
pratos bem condimentados, para acompanhar um tutu de feijão, por exemplo, fenomenal. Experimente que você vai gostar. Depois nós vamos para o outro lado, nós vamos lá para a Eslovênia, gente. Que tal um espumante esloveno? Eu falo de um espumante que me seduziu já há alguns anos, que é o espumante branco Puklavec State Selection Sauvignon Blanc. Você acredita? Um espumante 100% Sauvignon Blanc, uma coisa muito rara e é delicioso. Sugiro a você comprar ali na Casa Deli por R$110. Depois você me conta. Bom, na Espanha eu vou indicar para vocês um método ancestral, aquele que nasceu antes do champanhe. Consiste em você engarrafar o vinho um pouquinho antes de terminar a fermentação. Então, essa fermentação termina dentro da garrafa e produz naturalmente o perlage, que são aquelas bolinhas de gás carbônico produzidas naturalmente. É um segredo fazer isso, porque se você demora para engarrafar, o vinho vai ficar xoxo, não vai ser espumante. E se você engarrafar antes do momento, ele provavelmente vai estourar a garrafa. Então tem que saber fazer isso direito. Esse aqui é maravilhoso, é o Totti Ancestral 2021, um natural de raiz feito por esse método ancestral, com as uvas parelhada 75%, Macabeu 20% e Muscat de Alexandria 5%. É um vinho natural de raiz que você encontra na 20 Vinhos, que é a Natural 20, lá na importadora 20, e custa R$ 341,51. Você não vai se arrepender desse investimento. Um dos espumantes talvez mais reverenciados fora de champanhe, eu estou falando do Franciacorta DOCG Cuvée Ana Maria Clemente 2007, do Ca del Bosco. Ca del Bosco é um fabuloso produtor. Esse espumante já ganhou tanto Trebiqueire, ele sozinho, que mais do que muita vinícola ganhou em toda a sua vida. Ele não custa barato, é um espumante de muita classe, custa R$ 2.097 lá na Mistral, e você não vai se arrepender. Ele é um Chardonnay 55%, com 25% de Pinot Bianco e 20% de Pinot Nero. Olha, experimente que você vai me agradecer. Bom, vamos para Portugal? Para Portugal tem outra pichincha, na minha opinião. É um espumante da filha do Luís Pato, que é a Filipa Pato. Chama-se 3B Rosé de Filipa Pato. É a baga ibical da bairrada. Ela até costuma dizer que é baga ibical para o Brasil, de tanto que os brasileiros gostaram do seu espumante. Ela faz um cultivo biodinâmico, ela é uma enóloga de mão cheia, e esse aqui é feito pelo método tradicional também, com a segunda fermentação em garrafa, e custa R$ 199,90 na Casa Flora. Belíssima compra. Bom, vamos para a França. E na França eu não vou indicar um champanhe, não. Eu vou indicar um espumante do Vale do Loire. Eu falo do biodinâmico Nouveau-Né 2020. Custa R$ 262,00 lá na Delacroix. Um produtor belíssimo chamado Domaine Lagrange Tiffany. E é lá do Loire, de Montlouis-sur-Loire. Um espumante maravilhoso que é 100% de Chenin Blanc. Você já tomou um espumante de Chenin Blanc 100%? Olha, vale a pena provar. Bom, para terminar, nós vamos para Nova Zelândia, gente. Estou falando do Hunters Miru Miru, lá da Nova Zelândia, um espumante pelo método tradicional, lá em Marlborough, na Ilha Sul, que tem 41% de Chardonnay, 51% de Pinot Noir e 8% de Pinot Meunier. Ele custa R$ 365,00 na Premium Wines. Olha, tá aqui uma bela volta ao mundo, dá quase que para comprar todos, para você um dia fazer, juntar os amigos, ratear esse preço e fazer uma volta ao mundo com grandes espumantes. O que você acha da ideia? Não é uma boa? Bom, gente, o que eu tinha para vocês hoje era isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou,
Deixa aí um like, porque isso nos ajuda, e você também pode se inscrever. Se inscrevendo toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. E olha, compartilhe. Vamos compartilhar a cultura e o conhecimento do vinho. Beba com moderação, é uma taça por refeição, hein? Saúde!